Olá, 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 muito boa tarde, minha gente. Há muito tempo não nos falamos, né? Bastante tempo não nos falamos. Aliás, estou sem vir aqui conversar com vocês há alguns dias. Pois muito bem, o que mais importa agora é que voltamos e parece que temos que voltar com força total, porque, infelizmente, nosso país está sendo tomado, como sempre, e nós sabemos disso, né? Não adianta querer enfeitar o pavão, porque todo mundo sabe disso, todo mundo já tem visto que realmente o Brasil está tomado. Está tomado há muito tempo, não tem mais muito o que fazer, afinal de contas, todos nós estamos passando pelas agruras da ditadura do judiciário. Na verdade, é uma ditadura até um pouco camuflada, porque não se trata somente de um judiciário, não. Tem ali por trás a ditadura do proletariado, que vinha sendo implantada através de Cuba, Venezuela, a própria Rússia, a própria China, esses comunistas filhos de uma puta que estão querendo tomar o nosso país. Bom, a verdade é essa, e nós não estamos aqui para engolir porcaria, nós estamos aqui para falar o que de fato. Nós estamos aqui para resmungar, para reclamar daquilo que está errado. Este país não pode continuar desse jeito. Não tem condições de continuar desse jeito. Vejam o que aconteceu esses dias, quando o STF decidiu, por sua livre e espontânea vontade, por 3-2, libertar o Bedini, mais um de toda a corja de vagabundo que está sendo processado, está sendo preso por conta de roubo, de corrupção, de falcatrua, por conta de tudo que está destruindo a nossa nação. Mas, é claro, o povo não enxerga isso. O povo enxerga que está com medo de que o Bolsonaro tire dele a Bolsa Família, né? Essa é a questão. Oh, meu Deus, travou tudo. Olá, 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 olá. Se estiverem me ouvindo, dá um alô. Eu não estou ouvindo nada. Alô? Pois então, minha gente, parece que estamos indo em frente ainda. Vamos continuando, porque nós temos que achar a continuidade da nossa terra. A continuidade da nossa terra depende exclusivamente de que nós acordemos, de que nós nos levantemos, de que nós vamos em frente e percebamos o quanto é importante a nossa atuação. E a nossa atuação é, primeiro, reclamar desse povo que está tentando colocar você como escravo dentro de um quartinho, onde você seria determinado apenas pela Bolsa Família, por essas bolsas esmolas, essa miséria que vai sendo posta na tua frente. Muito bem,
O tema é E vivas ao estado de exceção. Algum de vocês tem alguma dúvida com relação ao estado de exceção? Algum de vocês tem alguma dúvida de que nós já estejamos vivendo um estado de exceção determinado por esses donos da toga, por esses homens que aparecem muito bem vestidos e empolados e falando um juridiquês complicado que ninguém entende? Veja bem, eu não estou preocupado com o juridiquês deles, não. De jeito nenhum. Podem falar do jeito que eles quiserem, não tem problema nenhum. O problema todo está sendo o fato de que eles se escondem por trás de uma empáfia e fazem de conta que você é que é o otário. Né? E você, como um verdadeiro besta, acaba aceitando tudo que eles querem te impor. Não tem que aceitar, não, minha gente. Não tem que aceitar desse jeito, não. Nós temos que lutar. Nós temos que lutar contra isso tudo. Nós temos que mostrar para essa raça que nós não somos vaquinha de presépio, que nós estamos, sim, lutando para melhorar o nosso país. Bom, o que acontece? Acontece que um tal de Alexandre de Moraes, que vocês devem saber muito bem de que se trata, afinal de contas, foi ele que resolveu dar aquele carteiraço lá no aeroporto, quando ele tentou entrar e ia ser averiguado se ele estava com uma arma ou alguma coisa parecida, e ele simplesmente disse, mas eu sou ministro do Supremo, deu o carteiraço e entrou direto para o avião. Foi acionada a Polícia Federal, o delegado que estava lá resolveu que ele era a autoridade maior naquele caso, resolveu corretamente, e foi até o avião e falou com o ministro e fez com que o ministro saísse do avião e voltasse lá e fosse averiguado se ele portava alguma coisa ou não. Muito bem. Parabéns a esse delegado, porque ele mostrou que autoridade, cada uma no seu quadrado. O pastor dentro da igreja dele, ele é autoridade. O padre dentro da igreja dele, ele é autoridade. O médico dentro do hospital, ele é autoridade. Principalmente quando ele está atendendo um paciente. E assim por diante. Autoridade, cada uma no seu lugar. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, sair do STF e querer mostrar autoridade em outros lugares, ora, vá para o inferno, onde que você está pensando que você está. Este não é o Brasil de vocês, não. Este é o Brasil de todos nós. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E esse é o nosso lema. Brasil, ame-o ou deixe-o. E se você não quer viver num país livre, desaparece daqui, Alexandre de Moraes. Porque aqui não é lugar de vagabundo. Bom, a priori, o grande Rui Barbosa, ele já nos alertava que a ditadura do judiciário seria a pior de todas, porque contra ela não haveria a quem recorrer. Né? Contra essa ditadura do judiciário não haveria a quem recorrer. Pois bem, exatamente isso é o que está acontecendo. E tem gente julgando que o país vai bem, obrigado. Não se iludam. O Atalaia está na torre de vigia, sim, porém, o mesmo está bêbado e, portanto, não enxerga um palmo diante do nariz. E o que enxerga não condiz com a realidade, posto que, alcoolizado como está, o que vê, o vê sob o efeito do álcool. E conforme nós vimos hoje no site de O Antagonista, vemos pelas letras garrafais, urgente, ministro do STF censura Cruzoé. A revista Cruzoé, que pertence ao site O Antagonista, foi censurada, foi mandado tirar do ar a matéria que dizia o amigo de meu pai com a foto do Dias Toffoli. E foi censurada por quem?
Desde o fim da manhã desta segunda-feira, dia 15, Cruzoé está sob censura por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, aquele, justamente, que quer dar carteiraço em aeroporto. O ministro Alexandre de Moraes, que quer dar carteiraço em funcionário de aeroporto. Ele não entendeu ainda que ele não está entre as negas dele. Com as negas dele, ele faz o que ele quiser. Agora, no aeroporto, quem manda é a autoridade portuária, a alfandegária. E ele ali é mais um cidadão como qualquer outro, não está acima de nenhum de nós. Aliás, muito ao contrário disso, senhor ministro do STF. Eles estão acostumados a ser chamados supremos, porque assim se auto-intitularam. Mas não porque o sejam. Não o são. A grande maioria dos que estão ali sequer passou em concurso para juiz. Nenhum concurso de magistratura. Entraram ali pelo QI. E quem foi que te indicou, Alexandre de Moraes? Você entrou no STF no apagar das luzes, certo? E, se não me engano, para ficar no lugar do Teori, aquele que sofreu aquele acidente, entre aspas, de avião, né? Avião, não, helicóptero, se não me engano. Avião. Quer dizer, você entrou no apagar das luzes, rapaz, por um QI. E quem foi o QI que te indicou? Porque teu QI, não. Teu QI não serviria para isso. Você não tem notório saber a altura de estar aí. Tá? Você foi mal sabatinado para estar ocupando esse posto no STF, sabatinado de uma forma vergonhosa, como todos os outros que entraram nessa porcaria dessa Suprema Corte. Você entrou aí pelo QI do Temer. Aliás, né? Diga-se de passagem, né? Curiosamente, parece que o Temer já esteve até preso. Né? Ou estou enganado, senhor Alexandre de Moraes? O seu padrinho, para estar na Suprema Corte, já foi até preso, juntamente com inúmeros outros. Aliás, que grande coisa ele fez ao colocar um de seus correligionários no STF, né? Senhor ministro Alexandre de Moraes. Ora, eu quero mais é que o STF exploda. Sabe por quê? Porque vocês são todos canalhas. Vocês não estão aí a serviço da nação. Vocês estão aí a serviço dos seus próprios interesses. Se Dias Toffoli não deve nada, pois ele que responda à nação, ele que prove o contrário, e que prove que ele realmente não é o amigo de meu pai, que com certeza ele é o amigo de meu pai, dito por Marcelinho Odebrecht, o príncipe das empreiteiras, né? O homem que é poderoso no mundo todo, aliás, Alexandre de Moraes. Você não é nada nem perto do Marcelo Odebrecht, para você ter ideia. Marcelo Odebrecht é muito mais poderoso que você, até porque, neste momento, ele sabe de muita coisa, inclusive, tenho certeza, até contra você. Tá? Porque, colocando o Dias Toffoli na ponta de lança, com certeza, essa lança ultrapassa os 11. Essa lança pega os 11. Muito bem. Passava pouco das 11 horas da manhã, quando um oficial de justiça a serviço da Suprema Corte bateu à porta da redação para entregar cópia da decisão. Alexandre de Moraes determina que Cruzoé retire imediatamente do ar a reportagem de capa da última edição intitulada O Amigo de Meu Pai. A decisão é extensiva a O Antagonista. Bom,
Moraes também ordena que a Polícia Federal intime os responsáveis pela publicação da reportagem para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. O ministro afirma haver claro, entre aspas, claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. Ora, senhor ministro Alexandre de Moraes, claro abuso no conteúdo da matéria veiculada? Assim como foi claro abuso a investigação que poderia haver sobre o Gilmar Mendes? O que é isso? A Suprema Corte é um verdadeiro bordel, onde só tem cafetão e cafetina. Vocês são verdadeiros cafetões e cafetinas. Estão aí para vender a justiça para essa corja de vagabundo, querendo prender cidadão de bem e libertar todos os vagabundos e criminosos que estão presos. Apresente uma relação dos últimos trabalhos do STF e vamos ver a qualidade do trabalho de vocês perto do trabalho da Lava Jato, por exemplo, que vocês tanto combatem. Ah, mas não combatem totalmente, porque vocês vivem dizendo que a Lava Jato é muito importante para o Brasil. Não me importa se você diz que é muito importante para o Brasil, deixa de dizê-lo. O que importa é o que vocês fazem por baixo dos panos para acabar com a Lava Jato, para terminar com tudo aquilo, para fazer com que nada funcione neste país. Quando vocês soltam Zé Dirceu, quando vocês soltam o Temer, quando vocês soltam Beto Richa, quando vocês soltam o Ike Batista, quando vocês soltam Bedini, quando vocês soltam toda a corja de vagabundo, quando vocês eliminam quando vocês eliminam condenações, como já eliminaram de vários, e eliminaram a seus belos prazeres, porque vocês julgaram conforme o saber jurídico de cada um de vocês, porque um vai para a Alemanha e traz o saber jurídico alemão e já quer implantar aqui no Brasil o saber jurídico alemão. Eu quero que vocês enfiem o saber jurídico da onde vocês trazem naquele buraco que vocês muito bem conhecem e desapareçam desta terra. Esta terra não merece ter uma Suprema Corte tão vergonhosa, tão safada, tão sem vergonha. Vocês não deveriam estar onde estão. Bom, a decisão é extensiva ao antagonista. Moraes também ordena que a Polícia Federal intime os responsáveis pela publicação da reportagem para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. O ministro afirma haver claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. A reportagem de que trata a decisão do ministro foi publicada com base em um documento que consta dos autos da Operação Lava Jato. Nele, o empreiteiro Marcelo Odebrecht responde a um pedido de esclarecimento feito pela Polícia Federal, que queria saber a identidade de um personagem que ele cita em um e-mail como amigo do amigo de meu pai. Odebrecht Marcelinho respondeu tratar-se de Dias Toffoli. Para que fique bem claro, aquele Antônio Dias Toffoli, que, aliás, é seu parceiro de supremacidade, porque vocês são todos supremos, acima da lei. Vocês não respondem a nada e nem a ninguém. Você entra atropelando dentro do aeroporto e dando carteiraço. Cria vergonha na cara, Alexandre de Moraes. Cria vergonha na cara. Vai cuidar de tudo que tem que ser cuidado de fato. Ganha o olho da cara em dinheiro por conta do pobre do trabalhador que paga seus impostos para cobrir o teu salário. Para você fazer o que a favor da população? Absolutamente nada. Se vergonha na cara tu tivesse, você não estaria mais na Suprema Corte, porque, pelo menos, ainda que você preste, o restante da Suprema Corte não presta. Ainda que você preste. E olha que eu duvido.
E olha que eu duvido. E não duvido por tua causa, não. Não duvido. Você entrou agora. Você entrou em janeiro de 2018, uma coisa assim. Você entrou há pouco tempo. Agora, os outros já estão fazendo carreira no mundo da organização criminosa que eles defendem aí dentro do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão trabalhando contra a nação brasileira. Mas eu não estou muito preocupado com a vida de nenhum de vocês, até porque é exatamente coisas como essas que o Brasil está precisando. O Brasil estava precisando que realmente uma das instituições impusesse o estado de exceção. Aliás, estado de exceção que vocês vêm gritando a todo tempo que existiu no período de 64 a 85. Estado de exceção que vocês estão constantemente gritando que não pode existir. Muito bem, senhor ministro Alexandre de Moraes. Bom, voltando, a reportagem de que trata a decisão do ministro foi publicada com base em um documento que consta dos autos da Operação Lava Jato. Nesse documento, o empreiteiro Marcelo Odebrecht responde a um pedido de esclarecimento feito pela Polícia Federal, que queria saber a identidade de um personagem que ele cita em um e-mail como amigo de meu pai. Odebrecht respondeu tratar-se de Dias Toffoli, conforme revelou Cruzoé em sua edição de número 50, publicada na última sexta-feira, dia 12. No despacho de 3 páginas, Alexandre de Moraes primeiro menciona o inquérito aberto por Toffoli em março e dentro do qual a decisão foi tomada. Trata-se de inquérito instaurado pela portaria GP número 69, de 14 de março de 2019, do excelentíssimo senhor ministro-presidente. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, ele refere-se aqui ao senhor, excelentíssimo senhor ministro-presidente Dias Toffoli, nos termos do artigo 43 do regimento interno desta Corte, para o qual fui designado para condução, considerando a existência de notícias fraudulentas, entre parênteses, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi, difamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão. Ora, vai para o inferno! Enquanto você está fazendo firula com esse casozinho idiota do Dias Toffoli, o Brasil inteiro está morrendo. Tem gente morrendo porque vocês não aprovam a entrada de remédio. Tem gente necessitando da atenção do STF, mas o STF não tem tempo para isso, porque está correndo de atrás de habeas corpus para Barata, para Temer, para não sei quem, para Beto Richa, e para a caterva toda, para soltar Zé Dirceu, para soltar Bendini, para soltar toda a corjinha, está correndo de atrás do ministro da Economia, para pedir ao ministro da Economia que determine a Receita Federal que não investigue a vida do Gilmar Mendes. É por isso que vocês não têm tempo para mais nada. Vocês têm que estar correndo, tapando os buracos de vocês, escondendo as falcatruas que vocês têm feito, escondendo as maracutaias que vocês têm feito contra a nação. Por isso que vocês não têm tempo para julgar absolutamente nada que seja do interesse da nação. Esse é o problema de vocês. Em seguida, Alexandre de Moraes afirma que ainda na sexta-feira, dia da publicação da reportagem, Dias Toffoli autorizou, entre aspas, a investigação sobre a reportagem. O ministro reproduz a mensagem que recebeu de Toffoli. Excelentíssimo senhor
ministro Alexandre de Moraes. A pomposidade da fala de vocês demonstra o quanto vocês têm esse rapapés em torno de vocês, ou seja, mostra o quanto cada um de vocês é subalterno ao outro. Tá ok? Tá ok? Lembrem que o próprio presidente da República ainda há pouco decretou que não será mais nas autarquias federais. Essa coisa de rapapé. É claro que ele não vai decretar dentro da Suprema Corte, e a Suprema Corte pode continuar fazendo do jeito que quiser. Sabe por quê? Porque vocês são supremos. Vocês são a supremacia da sabedoria. Vocês são a supremacia do judiciário. Vocês são a supremacia de toda a santidade. Né? Vocês são aquilo que realmente o Brasil precisa. Vocês vão, para o inferno, tá? Porque vocês são uns bosta. Isso que vocês são. Em seguida, daí ele diz: excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Aqui é o Dias Toffoli falando com o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. Permita-me o uso desse meio para uma formalização. Haja vista estar fora do Brasil, diante de mentiras e ataques e da nota ora divulgada pela Procuradoria-Geral da República, que encaminho abaixo. Requeiro a Vossa Excelência autorizando transformar em termo esta mensagem, a devida apuração das mentiras recém-divulgadas por pessoas e sites ignóbeis que querem atingir as instituições brasileiras. Toffoli, no pedido para que a reportagem fosse objeto de apuração, alegando tratar de mentiras destinadas a atingir as instituições brasileiras, se refere à nota oficial divulgada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, dizendo não ter recebido ainda cópia do documento enviado à Lava Jato por Marcelo Debrecht e revelado por Cruzoé. Bom, ele não recebeu cópia, tadinho. Toffoli, busca nos seus alfarrábios intelectuais, mentais, e eu tenho certeza que vai lembrar de cada uma das coisas. Existem inúmeras coisas aí que estão mal contadas de sua parte, senhor Toffoli. O irmãozinho de Toffoli também está envolvido aí num desvio, né? Milionário, inclusive. Vocês estão querendo dizer o quê? Que o povo brasileiro é otário, é? É isso que vocês estão querendo dizer, é? O que está havendo? Está escrito na cabeça de cada um dos brasileiros, otário, é isso que está escrito, é? Vocês criem vergonha na cara, passem a olhar aqueles que pagam seus salários com mais respeito, minha gente. Vocês estão fazendo o quê aí? Tratem de trabalhar, tratem de cumprir o seu papel. E é justamente a nota de Raquel Dodge que Alexandre de Moraes se apega para ordenar a censura, alegando que a reportagem é, aspas, um típico exemplo de fake news. Depois que Trump inventou o dito fake news, todo mundo agora quer usar fake news. Olha que lindo! Alexandre de Moraes. Bom, diz o ministro Alexandre de Moraes, obviamente o esclarecimento feito pela Procuradoria-Geral da República tornam falsas as afirmações veiculadas na matéria. O amigo do amigo de meu pai. Em típico exemplo de fake news, o que exige a intervenção do Poder Judiciário, pois, repita-se, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, aspecto positivo, não constitui cláusula de isenção
de eventual responsabilidade por publicações injuriosas e difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre a posteriori, jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação. Ora, ministro Alexandre de Moraes, o que é Alexandre de Moraes? Acabaram de tentar entrar no CPF do Bolsonaro e não vi a Suprema Corte se manifestar. Existem provas muito sérias a respeito de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli, de Temer, de Bendini, de Barata, de Beto Richa, e eu não vejo a Suprema Corte falar absolutamente nada. O que está havendo? Aliás, e Gleisi Hoffmann? E Paulo Bernardo, maridinho da amante? Como é que fica? Aliás, né, gozado, o próprio apedeuta acaba de confessar, não todo o crime, claro, uma parte do crime, para justamente poder gozar de sua liberdade, né? Poder ir para casa, cumprir a pena num regime menos pesado, né? Como se ele estivesse sofrendo na carceragem da Polícia Federal. Com certeza não está. Aliás, com certeza, esse preso é muito caro para o Brasil. O que a Suprema Corte se manifesta acerca disso? Aonde nós vemos vocês da Suprema Corte falando alguma coisa a esse respeito? Isso é o trabalho de proteção constitucional que vocês têm que exercitar. Esse é o trabalho de proteção constitucional, de proteção à nação. O que vocês têm feito? Desfilando de toga. Aquela toga caríssima que custa ao povo brasileiro o olho da cara. O salário de vocês, a toga e etc. Porque até a toga que vocês usam é paga do nosso bolso. Ou quer me enganar que você comprou a tua com o teu dinheiro? Me engana que eu gosto, me chama de vagabundo, tal, pilantra, safado, sem vergonha. Obviamente, o esclarecimento feito pela Procuradoria-Geral da República, como disse o Alexandre de Moraes, tornam falsas as afirmações veiculadas na matéria, o amigo do amigo de meu pai. Em típico exemplo de fake news. O que exige a intervenção do Poder Judiciário, pois, repita-se, a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, aspecto positivo, não constitui cláusula de isenção de eventual responsabilidade por publicações injuriosas e difamatórias, que, contudo, deverão ser analisadas sempre a posteriori, jamais como restrição prévia e genérica à liberdade de manifestação. Em seguida, observando que a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, aspecto positivo, não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional, a dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas externas. E Alexandre de Moraes passa a decidir, depois desse breve colóquio intelectual, onde eles se exaltam, onde eles se enumeram como sendo os verdadeiros supremos da nação, onde ele se mostra ser acima de qualquer outro cidadão, porque ele tem o conhecimento, o notório saber jurídico, mas ele termina daí
passa a decidir. É justamente o que ocorre na presente hipótese, em que há claro abuso no conteúdo da matéria veiculada ontem, 12 de abril de 2019, pelo site O Antagonista e revista Cruzoé, intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai. A gravidade das ofensas disparadas ao presidente deste Supremo Tribunal Federal, no teor da matéria acima mencionada, provocou a atuação da Procuradoria-Geral da República, escreve o ministro. Eis a ordem para que a reportagem seja imediatamente retirada do ar. Em razão do exposto, determino que o site O Antagonista e a revista Cruzoé, SIC, retirem imediatamente dos respectivos ambientes virtuais a matéria intitulada O Amigo do Amigo de Meu Pai e todas as postagens subsequentes que tratem sobre o assunto, sob pena de multa diária de R$100 mil. Aliás, R$100 mil parece assim bastante emblemático, Alexandre de Moraes, porque me parece que é uma mesadinha que o Dias Toffoli recebe mensalmente há muito tempo, R$100 mil, né? Então, é bastante emblemático esse valor. Mas vamos em frente. Cujo prazo será contado a partir da intimação dos responsáveis. A Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. Cumpra-se imediatamente. Servirá esta decisão de mandado. Cruzoé reitera o teor da reportagem. Cruzoé reitera o teor da reportagem, baseada em documento, e registra que a decisão se apega a uma nota da Procuradoria-Geral da República sobre um detalhe lateral e a utiliza para tratar como fake news uma informação absolutamente verídica que consta dos autos da Lava Jato. Importa lembrar ainda que, embora tenha solicitado providências ao colega Alexandre de Moraes, ainda na sexta-feira, o ministro Dias Toffoli não respondeu às perguntas que lhe foram enviadas antes da publicação da reportagem, agora censurada. Muito bem, o senhor Dias Toffoli não responderia a nenhum questionamento, meus caros amigos do Antagonista e da revista Cruzoé, porque eles são supremos. Eles não falam com qualquer um. Eles só falam com seus pares. Agora, comigo, contigo, pessoal do Antagonista, eles vão falar na base da bordoada, na base do tapa, na base do estado de exceção, na base da censura, censurando e mandando, determinando que seja retirado do ar. Ora, se está errado, senhor Alexandre de Moraes, que o responsável apresente, como acontece, como só acontecer nos tribunais, que ele apresente o contraditório e, com base nisso, que ele obtenha a absolvição. Agora, vai obter a absolvição apenas porque o senhor ministro Alexandre de Moraes, como juiz, já julgou e já condenou o Antagonista, a revista Cruzoé e todo o povo brasileiro, e já condenou a delação do Marcelo Odebrecht. O que vai fazer agora, Alexandre de Moraes? Vai mandar anular a delação do Marcelo Odebrecht? É isso que você vai fazer? Vai sepultar a Operação Lava Jato? É isso que você vai fazer? Que, aliás, isso é característico de todo o poder autocrático, né? O que mais vocês vão fazer? O que mais vocês vão fazer? Já não basta o que está acontecendo de desmando no Brasil? 60 mil mortes por ano não é suficiente para vocês se preocupar com outros assuntos que estão ocorrendo e que são responsabilidade do STF,
retirando essa criminalidade da rua, mandando prender e executar a lei como de fato ela tem que ser executada, ou melhor, permitindo aos serventuários da justiça que possam exercer o seu trabalho sem os percalços que as supremas instâncias oferecem a eles? Por que vocês não trabalham nesse sentido? O que é que está havendo? Mas tem que cuidar, lógico, do rabo que o Dias Toffoli deixou, do rabo que o Gilmar Mendes deixou e do rabo de tantos outros que estão deixando por aí. Porque me engana que eu gosto, e eu sei que vocês também estão na mesma lista. Talvez talvez no mesmo codinome do amigo de meu pai. Talvez aquele codinome não queira bem referir-se ao Dias Toffoli, senão aos demais, a todos os membros do STF. Vai lá. Quem pode garantir que não? Você, Alexandre de Moraes? Você? Você entrou no apagar das luzes, como foi lembrado. Você entrou porque o Teori Zavascki foi assim, por acidente, né? O que eu diria assim, suicidado. Né? Ocorreu um acidente com ele, provocou sua morte, um acidente. Tá? Então, o Alexandre de Moraes entra cumprindo o tampão, né? Vai cumprir o tampão, vai ficar no lugar do Teori Zavascki. Nomeado por quem? Pelo Temer. O Temer que, olha, pode ter certeza, se a Suprema Corte não segurar, o Temer vai cumprir uma boa temporada na cadeia. E vai cumprir junto com alguns outros de seus pares. Alguns outros. E pode ter certeza, eu quero mais é que todos vocês percam esse poder de não ser nem mesmo investigado, porque, na verdade, vocês estão barbarizando no Brasil. Bom, aproveitando o embalo, minha gente, eu quero trazer aqui um de nossos amigos, o ilustre José Mourão. Ele entrou lá no canal do Portal da Rádio, no nosso canal aí, e num vídeo meu, ainda o STF e suas basófias, ele fez um comentário, e eu gostaria de lê-lo na íntegra para que vocês conheçam. No comentário, o ilustre José Mourão, nosso amigo, disse: Senhor Eli, sei que o que vou relatar de início não tem nada a ver com o assunto do vídeo. No entanto, enquanto uns tramam contra o destino e o futuro das futuras gerações, as coisas estão sendo feitas e bem feitas. Por isso, o desespero daqueles que são do contra e querem que continue a desordem e o retrocesso. Enquanto alguns descem a ripa, temos um ministro dos transportes de primeira grandeza, o Oito Beck, de Santarém, no Pará, depois de 40, 50 anos de sofrimento da população na BR-163, que liga o Mato Grosso ao Porto de Santarém, estão, de fato, fazendo bonito. Convém salientar que na Amazônia, nessa época, temos chuvas constantes e as estradas costumam fechar. Conheço bem essa região, já empurrei muito ônibus e fiquei atolado e me sujeitei a pegar malária nesses trechos de Itaituba, Novo Progresso, Vila Crepurizal, Crepurizinho, Rio Jamanchim, Moraes de Almeida, Rurópolis, Uruara, Medicilândia, Altamira, Novo Repartimento, Laranjeiras, Marabá, Redenção, Paraupebas, Tucuruí, Goianésia, Jacunda, Abaetuba, etc. Conheço todas as cidades do Pará. É o estado mais rico da federação. A região do Baixo Amazonas é simplesmente a maior região aurífera, talvez do planeta. Itaituba
na linguagem indígena, devido às pedras preciosas, significa pedra bonita. Eu já conheci em 1987. No entanto, uns 12 anos antes, era uma das cidades brasileiras que mais corria dinheiro e tinha um tráfego intenso de aviões. Eram aviões aterrissando e decolando a todo minuto. Parecia o cenário e coisa de guerra. Era comum ver meia dúzia de aviões a todo minuto subindo e descendo. O Amazonas e Roraima, principalmente a região Raposa Serra do Sol, também tem riquezas incalculáveis. Aliás, é mais fácil, é melhor dizer, que conheço metade do Brasil e 3 continentes. Enquanto meia dúzia de Zé Ruelas conspira contra o Brasil, o exército brasileiro, ali o que ele estava falando acho que é o exército brasileiro, bom, está fazendo um serviço maravilhoso. Tem muito lugar que só o exército brasileiro chega. Veja seu depoimento de um bravo caminhoneiro num link, ele colocou o link lá, está lá na mensagem lá que ele colocou. Este é o Brasil que poucos conhecem e eu admiro. São brasileiros como esse nobre senhor, caminhoneiro de Guaranta, Mato Grosso, que transportam o Brasil nas costas e sustentam aqueles inúteis de Brasília. Inúteis de Brasília aqui, que seja lembrado aqui o STF, a Suprema Corte, os inúteis de Brasília. Mas irá mudar. Vai. Nem que seja na tora. Vai mudar. Nem que seja na tora. Selva, aço. O Bolsonaro está de parabéns. Em 100 dias, não teria mesmo como desfazer de imediato as cagadas de 34 anos. É engraçado que fui ver outros vídeos desse motorista de Guaranta. Mostra a retrospectiva de 8 meses para cá. Há 2 meses ainda estava meio descrente da situação, há 8 meses fazia ele um relato desesperado. Eram outros tempos. Bom ver a evolução deste caso. Desculpe ter colocado aqui o link, mas achei importantíssimo mostrar a verdade. Engraçado que fui ver outros vídeos desse motorista de Guaranta. Mostra a retrospectiva de 8 meses para cá. Há 2 meses ainda estava meio descrente da situação. Há 8 meses fazia ele um relato desesperado. Eram outros tempos. Bom ver a evolução desse caso. Eu vi aqui que ele repetiu o que ele tinha escrito. Quanto ao atrevimento do STF, a onça está com sede. A onça vai beber água, Alexandre de Moraes. Saia daí, Alexandre de Moraes. Aqui estou parafraseando o ilustre Roberto Jefferson, quando ele mandava o Zé Dirceu sair dali. Saia daí, Zé Dirceu. Eu estou dizendo, saia daí, Alexandre de Moraes. Tá? Porque a onça está com sede e a cobra vai fumar, meu rapaz. A cobra vai fumar. Cuidado com o general. Cuidado com os homens dos botões dourados, Alexandre de Moraes. A onça está com sede e a cobra vai fumar. O general Paulo Chagas já deu também um checkmate, um cheque. Falta o checkmate. O STM se faz necessário. O STF jamais poderia legislar, não tem como legislar, muito menos em causa própria. E, além disso, senhor excelentíssimo ministro ou sinistro do STF, o senhor que se intitula Supremo, antes de querer julgar uma causa como o senhor acabou de fazer com a causa da Cruzoé, vá aprender a não dar carteiraço e invadir aeroporto, porque o senhor se julga acima de qualquer outra autoridade. O senhor não é autoridade acima das autoridades de jeito nenhum. Lembre-se, os poderes não podem se misturar, como diz o ilustre José Mourão neste recado que ele deixou. E ele nem estava vendo este vídeo, ele estava vendo um outro vídeo. O STF jamais poderia legislar. Os poderes não podem se misturar. Precisam ser independentes, Alexandre de Moraes. Isto é um cidadão brasileiro que está te falando, Alexandre de Moraes, se você ainda não entendeu isso.
Faz algum tempo que escutei o ministro Barroso dizer que é normal chegar em casa depois de um dia cansativo e fumar um baseadinho ou fumar o cachimbo da paz. O ministro Barroso, teu colega aí, teu parceirinho aí, Alexandre de Moraes, tá? Ele falou isso, tá? Aliás, quantos de vocês sentam lá na varanda para fumar o baseadinho? Ou, quem sabe, outras cocitas más? Hoje vi um vídeo dele dizendo que se homem engravidasse, o aborto já teria sido aprovado. Coisa de xarope mesmo. Estão rindo da nossa cara. Passou da hora de dar um basta. E aqui eu complemento com palavras minhas. O José Mourão não falou isso. Ele falou, passou da hora de dar um basta. E eu completo. A esses bostas. Querem destruir tudo. São bem sagrados, né? São os podres, os supremos. Algo me diz que isso não irá terminar bem. Selva, aço! Pois muito bem, minha gente, é isso aí. Essa é a matéria de hoje, esse é o objetivo desse vídeo que eu tive que entrar e trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, e se não gostaram, não tem problema, pode dar o dislike, e daí pegue e mande para aquele teu amigo que você não gosta, porque, afinal de contas, se você não gostou do meu vídeo, não tem coisa melhor para você azucrinar alguém do que mandar o meu vídeo que vai ajudar a azucrinar a pessoa. Então, por favor, manda para aquele que você não gosta. Mas, assim, perturbe todo mundo. Mande esse vídeo para um monte de gente, para quem você gosta, para quem você não gosta. Perturbe o povo. Vamos lá. E outra coisa, aproveitando aqui, vamos ver o que nós temos de mensagem do nosso povo. Antes, eu quero trazer a mensagem do nosso querido e maravilhoso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Esse é o Salmo 23, versículos 1 a 6. Maravilhoso Salmo, que nos diz exatamente quem é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aproveito aqui também para ler as mensagens dos meus queridos irmãos que aqui estão. Carmen Silvia, seja sempre bem-vinda. Paz, Eli, paz, Carmen, Deus te abençoe. Carmen Silvia, tudo ok. Humberto Jesus Neves, esse país ainda vai pegar fogo. Sejam bem-vindos, Carmen Silvia, e seja bem-vindo, Humberto Jesus. Claro que esse país vai pegar fogo, meu querido, tem que pegar fogo. Nós temos que derrubar toda essa corja. E se a decretação de um estado de exceção, a censura à imprensa não é suficiente para derrubar essa corja, eu já não sei mais o que seja. Tá? Então, sim, está na hora de nós nos levantarmos, porque esse eu creio ser justamente o que o nosso glorioso Exército Brasileiro, as nossas gloriosas Forças Armadas precisavam para atuar. Afinal de contas, até onde me consta, nós vivemos um Estado livre e, portanto, nós podemos nos manifestar, desde que não estejamos incorrendo em crime, desde que não estejamos praticando atos errados. Agora, se não, esta matéria, o amigo do amigo de meu pai, ela está embasada em uma delação, e se não tem, se essa delação não tem validade, ora, o senhor Alexandre de Moraes não deveria ter decretado, como ele decretou aqui,
que ele disse, deixa eu só achar aqui, que eu adorei essa passagem dele, ele fala muito bonito, ele realmente é um homem que ele, digamos, ele tem aqui, parabéns, ó, a Polícia Federal deverá intimar os responsáveis pelo site O Antagonista e pela revista Cruzoé para que prestem depoimentos no prazo de 72 horas. Cumpra-se imediatamente, servirá esta decisão de mandado. Ele deveria ter dito: a Polícia Federal deverá investigar esses atos. É isso que você deveria ter feito, Alexandre, como Supremo, que você não é, mas como Supremo. Era isso que você deveria ter feito. Tá? A Polícia Federal deverá investigar essa denúncia, esclarecer essa denúncia, trazer à tona todos os fatos e, assim, limpar a alma e a biografia daquele que também entrou como Alexandre de Moraes por um baita, um enorme QI. Quem indica? Quem indicou o Dias Toffoli, até onde me consta, foi o Luiz Inácio Molusco da Silva, aquele que hoje está lá cumprindo pena na Polícia Federal. Né? E se acha o quê? O que vocês estão se achando? Vocês estão pensando o quê? Que vocês estão acima do quê? De quem? Do povo brasileiro? Que vocês vêm destruindo a cada instante com suas leis, ordens, normas e etc. Vão para o inferno. Carmen Silvia, estou te ouvindo e vendo muito bem, obrigado. Rubens Gomes, pastor Elicilmar Vidal, seja bem-vindo, querido Rubens. Boa tarde, a paz do Senhor, tudo bem? Já está bem na hora do Bolsonaro mandar os militares por ordem na casa e prender esses juízes comunistas de uma égua. Bem, eu diria para você o seguinte, meu caro Rubens, e isso serve para todos. As autoridades, a gente não costuma dar ordens. A gente dá ordens aos nossos subalternos, aqueles que realmente são subalternos. As Forças Armadas, eles sabem a hora e eles sabem o que devem fazer. Então, não se preocupe. Não tem nada que Bolsonaro mandar militares fazer isto ou aquilo. Você tem que lembrar muito bem que esse governo é um governo militar. Quem está por trás desse governo Bolsonaro é nada mais, nada menos do que 180 generais. Portanto, fique tranquilo. Fique tranquilo. Existe uma linha estratégica muito bem montada e muito bem definida. Eles sabem onde querem chegar. Tá? Quem decretou estado de exceção foi o Poder Judiciário, a Suprema Corte. Foi ela quem decretou estado de exceção. Foi ela quem mandou recolher uma matéria, aliás, uma matéria muito bem embasada. E tome cuidado, Alexandre de Moraes. Isso é a causa da tua queda. Tá? Essa é a causa da tua queda. Eu lembro muito bem quando eu vi o Diogo Mainardi uma vez, em que ele estava no Manhattan Connection, entrevistando justamente o Ike Batista, ele, entre outros. E, na vez do Ike falar, ele olhou para o Ike e disse, na vez do Diogo falar, ele olhou para o Ike e perguntou, Ike, você tem certeza de que você não é um fantoche? Você tem certeza de que você existe mesmo? Porque tudo que se refere a você, eu vejo apenas terrenos baldios, terrenos vazios, sem nada, apenas 1 ou 2, 3 caminhões, e vem ali uma informação de que você seria o homem mais rico do mundo. Ali começou a queda de Ike Batista, que estava sendo montado
para ser um supremo, não da Suprema Corte, mas entre os homens mais ricos do mundo, porque tratava-se tão somente, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tratava-se tão somente de apenas mais um caixa 2 do PT. O que eu não duvido, aliás, que tenha outros caixas 2 do PT. Um deles, eu acho até que é o Carlos Slim, que, aliás, foi patrão do Zé Dirceu. Né? O Zé Dirceu, que é o intocável, o Supremo. Aliás, temos Supremos no Brasil. O Brasil, que é a terra da jabuticaba, ele criou a figura do Supremo. Zé Dirceu é intocável, Barata é intocável, Richa é intocável, Temer é intocável, Bendini é intocável, o Alexandre de Moraes é intocável, Dias Toffoli é intocável, o Gilmar Mendes é intocável. Quantos mais intocáveis temos aí? Os Intocáveis! Isso era uma série que tinha nos Estados Unidos, turminha, não deixa disso. Vai para o inferno, vão embora do Brasil. Vão roubar em outra freguesia. Chega de azucrinar nosso povo. Chega de destruir esta nação. Vocês não são de nada. Então, fique tranquilo aí, meu caro Rubens, porque os militares sabem muito bem a hora. Quem sabe, faz a hora. Não espera acontecer. Aliás, esses casos estão surgindo por conta de coisas que estão sendo, passos que estão sendo dados. À medida que os passos vão fechando o cerco, eles são obrigados a reagir. Essa situação do amigo de meu pai é uma situação que não é de agora, já faz tempo. Está sim de informação guardada embaixo do tapete. A própria Raquel Dodge já tem conhecimento dessa matéria do amigo de meu pai há muito tempo, e ela não tomou posição. Por quê? Porque ela não tem o menor carinho pelo cargo que ocupa. A Procuradoria-Geral da República não interessa mais a ela não quer mais ficar ali. Então, ela está trabalhando no sentido de abafa aqui, abafa ali, o que ela pode abafar, ela está abafando. Porque, na verdade, se ela quisesse fazer alguma coisa, assim como eu falei anteriormente, Alexandre de Moraes já podia ter batido de frente com todos os ministros, não voto a favor disso porque isso está errado, e denunciar junto à nação. Isso está errado, o que eles fizeram está errado, o que eles fizeram está errado, o que o Gilmar Mendes fez está errado. Como é que o Gilmar Mendes não permite que a Receita Federal investigue se ele teve uma movimentação 40 vezes superior ao seu salário? Ele contou para o Gilmar Mendes, para o Dias Toffoli, provavelmente contou para os seus pares que aquela movimentação de 40 vezes superior ao seu salário foi porque ele tinha um dinheirinho que ele herdou de vovó, né? E daí entrou ali, e daí ele conta assim para seus pares, porque, na verdade, ele não tem que esclarecer a nação. A nação não. Ele esclarecendo aos seus pares já está louco de bom. Ora, vão para o inferno, vocês não estão acima de ninguém, vocês não são superiores a ninguém, então calem a boca e vão responder aquilo que vocês realmente têm que responder. Tá? Bom, Carmen Silvia aí ainda tem coragem de dizer que são democratas. A petralhada é psicopata demoníaca. E daí a Carmen dá uma risada. Parabéns, Carmen, é isso aí. A petralhada é psicopata e demoníaca. Carmen Silvia, intervenção militar e Bolsonaro presidente. Claro, é o que está acontecendo, não se preocupe, essa intervenção veio para ficar, e pode ter certeza, Alexandre de Moraes, novamente parafraseando o ilustre Roberto Jefferson, sai daí, Alexandre de Moraes. Saia daí. Rubens Gomes, esse maldito Gilmar Mendes já era para estar preso. Esse ordinário é como o apóstolo falou no programa passado. Os militantes estão desestruturando, os militares estão desestruturando um comunismo que o PT
estruturou no tempo do Lula. Na verdade, vem há mais tempo aí, tá? Pode ficar tranquilo. Esse comunismo não vem estruturado no tempo do Lula, não. Isso daí vem desde o José Sarney. Isso daí já vem lá de trás, vem sendo bem estruturado. Fernando Henrique é um dos pais, né, e tal, e ali vem. Mais fortemente ele encontra ali o Lula, e graças a Deus o Molusco resolveu eleger um poste, porque se ele elegesse alguém um pouquinho superior a ele, o que aconteceria era que ele nunca mais voltaria à presidência. Então ele resolveu eleger um poste. O poste, como quem nunca viu melado quando come se lambuza, então o poste olhou aquele melado todo, se encantou e achou que era hora de fazer e acontecer e se tornar ela a imperatriz de toda esta nação, né? E aí ela botou os pés pelas mãos, a ilustre Dilma Rousseff. E daí, com isso, veio tudo à tona e vem descambando tudo a ponto dos militares realmente agora entrarem de sola através desse governo Bolsonaro. Muito bem, vamos em frente que atrás vem gente. Bernadette Batista, boa tarde, Eli, a todos da live. Boa tarde, querida, seja sempre bem-vinda. Boa tarde a todos, sejam sempre muito bem-vindos. Rubens Gomes, essa cambada de petista comunista no Brasil tem que ser destruída, senão eles irão destruir o nosso país. Mas isso não acontecerá porque temos os verde-oliva. As nossas forças armadas são realmente fortes, extremamente fortes. Parabéns, Rubens. Bernadette Batista, infelizmente, os ditadores de toga estão agindo livremente nas barbas do Brasil, enquanto José Dirceu, livre e sem tornozeleiras, coopta legiões de universitários. Até quando, meu Deus? Rubens Gomes, até isso o apóstolo PT conseguiu, dividindo os evangélicos. Agora tem evangélicos que apoiam Lula, ladrão, e outros apoiam os militares evangélicos que apoiam a esquerda. A esquerda está totalmente fora da Bíblia. Bom, vamos responder primeiro ali a Bernadette. Bernadette, os ditadores de toga, eles estão agindo sim, mas eu não diria que estão tão livremente, não. O general Ajax continua sendo o assessor do Dias Toffoli, e não está ali à toa, pode ter certeza. O que há uma possibilidade muito grande de acontecer, e é que haja alguma coisa muito forte aí que permita a introdução de uma procuradoria do Supremo Tribunal Militar. Havendo uma procuradoria do Supremo Tribunal Militar, que seria uma procuradoria geral, eu creio que aí nós vamos ter uma surpresa bastante grande. É uma forma de haver uma intervenção mais eficiente sobre o STF, sem que haja quer seja o artigo 1º ou o artigo 142 da Constituição. Afinal de contas, é uma das alternativas. Não sei se será usada, mas é possível. Além disso, José Dirceu, sem tornozeleira, também há uma permissão das próprias Forças Armadas, que estão com muitos homens dentro das universidades, sentados ao lado de todos os nossos estudantes e vendo tudo o que está acontecendo. Então, na verdade, está sendo mapeado tudo, porque se houver uma instância mais violenta, aí vai ser necessário, aí vai ser necessário algo que realmente vai relembrar os idos de 64. Eu creio que não vai ser necessário, porque o povo também não é burro. E o povo está vendo o que está acontecendo. Com relação ao que o Rubens Gomes falou, o PT não está dividindo os evangélicos, não. Não. O PT está cooptando aqueles que são o povo que gosta de dinheiro no meio religioso, seja ele evangélico, seja ele espírita, seja ele católico, seja ele o que quer que seja. Cadê o cartão? O cartão, vai levar? Tá. E seja ele quem quer que seja.
O que importa não é o que eles sejam, o que importa é que esses é que estão se vendendo, não são os crentes, não. Na verdade, não são os cristãos, não. Quem está se vendendo é apenas aqueles que realmente nunca foram cristãos. E, de qualquer forma, a Gleisi Hoffmann aparece ao lado de um pastor, mas eu creio que aquilo ali é uma coisa que eles mesmos já criaram, e já criaram até as suas igrejas, para poder dar sustentabilidade ao trabalho que eles vão fazer. Então, eles vão... Isso o próprio Apedeuta já tinha sonho de fazer, de transformar o PT numa religião, numa espécie de uma igreja, onde eles poderiam deitar e rolar. Com a força que eles têm na verve, na palavra, é claro que eles conseguiriam muitas coisas se eles forem à frente dos púlpitos. Então, eles já vão começar a agir dessa forma. Mas não se preocupe, não, porque aqueles que realmente são cristãos vão começar a gritar e a dizer: saia daí, vagabundo! O que você está fazendo no púlpito? Você está falando da esquerda? Desce do púlpito. O cristão verdadeiro, ele não vai permitir que um pastor fale besteira sem que ele se levante e contradiga o pastor, onde quer que ele esteja. Bernadette Batista: estamos amordaçados, sem defesa, pagamos para sermos subjugados. É necessário, Jair Bolsonaro, terminar com o circo dos juristocratas do STF, incluindo a corja esquerdopata do Legislativo, convocando o Supremo Tribunal Militar. Parabéns, Bernadette. É isso aí. Marisa Cunha: boa tarde, pastor e pessoal do chat. Boa tarde, Marisa. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Carmen Silvia: os Supremos. São Supremos, se auto-intitularam. Carmen Silvia: boa tarde, Marisa Cunha e a todos. Rubens Gomes: estamos juntos, apóstolo Eliciomar, nessa guerra, nessa batalha. Vamos vencer a esquerda, ainda falando que eles são a resistência. Se eles são a resistência, nós somos a força, claro. Bernadette Batista: o Brasil está estagnado. Nenhum argumento, nenhuma sugestão de mudança está sendo aceita pelos canalhas. Tudo está sendo arquivado. Nenhuma prova é capaz de derrubar os ditadores comunistas. Não se preocupe, Bernadette. Está tudo de acordo com o andamento daquela linha estratégica traçada. Pode ter certeza. Nada disso está fora do esquema. Era muito importante que fosse decretado o estado de exceção pela esquerda. Foi decretado pela Suprema Corte. Isaac Alves: boa tarde, senhor Eli. Boa tarde aos verdadeiros patriotas deste país. Boa tarde, querido. Seja bem-vindo, Isaac. Bernadette Batista: contra a ditadura da justiça, não temos a quem recorrer. Bem disse Rui Barbosa. O que fazer diante de tamanha verdade? Somente Deus poderá nos salvar das garras dos politizados de toga. Isaac Alves: aguardamos com... meu Deus. Com fé em Deus, a nossa tão sonhada intervenção militar junto ao AI-5. Você já está querendo o AI-5, tá certo. Cleusa Zamora: artigo 1º, SFFAA. Miguel Chagas: eu estou só acompanhando tudo, mas já está bem próximo de enviar um pedido ao nosso Deus que mande logo esses bandidos para fora do STF, pois o povo brasileiro não merece esses bandidos. Parabéns, Miguel Chagas. É isso aí. Deus é todo-poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muito embora o que ele está permitindo à nossa nação é justamente porque nós nos afastamos deles. A grande maioria do povo cristão está afastada de Deus, fazendo em seus púlpitos e em suas igrejas palco de desfile, só convidam pastores para pregar, que eles possam pagar, porque daí eles pagam pela pregação. Aí a pregação tem que ser agradável, porque se não for agradável, eles não permitem que você suba no púlpito, porque eles querem ouvir que Deus está mandando chuvas de bênçãos para todo mundo.
quando Deus está dizendo: aquele que não estiver dentro do caminho do Senhor é amaldiçoado. Bernadette Batista, admiro intensamente o General Mourão. Deus o abençoe, grande defensor e arma que nos foi dada por Deus. Bernadette Batista, as estratégias militares estão seguindo firmes e agora temos a promessa do nosso General Mourão. Aço, selva, claro, vamos em frente. Bernadette Batista, Senhor Deus Altíssimo, cuida do Brasil, pois somos povo teu e em ti confiamos. Amém. Bernadette, amém, Deus Altíssimo. Isaac Alves, os militares jamais vão tornar público suas estratégias. No momento certo que tiver que agir, eles vão agir. É isso aí, Isaac. Parabéns. Eu só confio numa instituição no Brasil, e ela se chama Forças Armadas, em especial o Exército Brasileiro. Eu também, Isaac. Parabéns. Bernadette Batista, peixe morre pela boca, os supremos do STF irão morrer pela cegueira da vaidade de ser intocável, supremo. Marisa Cunha, Deus é mais. Obrigada, pastor. Amém. Deus te abençoe. Seja sempre muito bem-vindo a você e todos os que aqui estiveram. Quem puder, ajude a divulgar. Vai ser muito bom. Preciso da divulgação deste vídeo. Gente, é muito importante que divulguemos. Vamos em frente, porque atrás vem gente. Deixo vocês aqui com a paz do Senhor. Beijos. Bye. Fui.